Olha, o jornal New York Times divulgou, de 12 a 14 de fevereiro, o Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria, no Brasil, lá em Brasília. Ficou lá durante os 2 dias de carnaval. Aí estão as imagens, você vê, no dia 12 de fevereiro, o carro de Bolsonaro entrando na embaixada. Depois, o presidente caminhando, chegando, onde é recebido pelo embaixador da Hungria. São imagens do New York Times durante a noite. Bolsonaro e o embaixador da Hungria lado a lado, caminhando pela embaixada. É como se ele tivesse sendo apresentado ao local. O local onde ele ficaria hospedado para os próximos 2 dias. Aí, mais uma vez, o embaixador e o ex-presidente da República. Foi no carnaval agora, você vê lá na tela, no canto superior direito, dia 12 de fevereiro de 2024. Seguranças de Bolsonaro acompanham a chegada e acompanharam toda a estadia. Você vê o ex-presidente conversando com o embaixador. As imagens também mostram o pessoal de apoio da embaixada levando utensílios para que Bolsonaro usasse durante a sua estadia. Lençóis, cobertores, uma máquina de café, tudo isso foi posto à disposição do ex-presidente da República. Essas são algumas das imagens publicadas, veiculadas no dia de hoje pelo jornal New York Times, um furo internacional. E essas imagens, essa hospedagem aí na Embaixada da Hungria, aconteceu logo depois do ex-presidente ter entregue o seu passaporte por ordem do Supremo Tribunal Federal, de aliados do ex-presidente serem alvos de operação que investiga a trama golpista. E aí, para a gente entender por que chama tanto atenção Bolsonaro ter passado esses 2 dias em uma embaixada, na Embaixada da Hungria. Alessio Rodrigues. Olha, Ananias, realmente a gente fica a se perguntar. A defesa, né, alega que ele foi lá para fazer uma espécie de relação, né, de estreitar as relações com a Embaixada da Hungria. Agora, eu até vi uma publicação da Cíntia nas redes sociais falando sobre não existe mais WhatsApp, não tem mais rede social, não, nem telefone. E o ex-presidente trabalhar no carnaval, né? O que ele não fez durante o mandato, queria fazer depois. E aí não tinha um WhatsApp, Cíntia, para fazer uma chamada de vídeo? Não, Alessio, a gente até tem aí a nota da defesa, assinada por 3 advogados, né, dentre eles o Fábio Van Garten. E a nota é considerada ridícula. Olha aí a imagem. Eu já vi vários especialistas, inclusive política nada, internacional, dizendo que classificaram de ridícula essa justificativa de que ele tinha ido estreitar laços com o outro país em pleno carnaval, trabalhar durante o carnaval, que nem era, a gente via como era a agenda do Bolsonaro quando ele era presidente, e quando ele é ex-presidente, ele opta para, durante o carnaval, ele ir para a embaixada, que fica a menos de 20 quilômetros da casa dele, passar 2 dias sozinho, no mesmo dia em que o passaporte dele é retido. Então, assim, são algumas questões que não batem. E a gente não pode esquecer que a embaixada é essa, do Viktor Orbán, que é hoje o grande representante da extrema-direita no mundo, na Europa, com quem Bolsonaro se encontrou na posse do Milei, do presidente argentino Javier Milei. E tem uma série de desdobramentos hoje à tarde. O embaixador da Hungria, Miklos Halmai, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele foi convocado pelo Itamaraty para dar explicações, mas teria ficado em silêncio. Ele passou 20 minutos, foi convocado, porque essa é uma praxe, né? Afinal de contas, você tem alguém que é investigado pela justiça com o passaporte retido, o que essa pessoa foi fazer na embaixada. Então, o governo precisa ser informado. As coisas não funcionam dessa forma. Você não pode abrigar qualquer pessoa dentro da embaixada que configura território internacional, território da Hungria dentro do Brasil. Esse, aliás, é o ponto mais importante. E os juristas estão divididos, mas tem a opinião do Augusto Botelho, que é daquele grupo Prerrogativas, e era do Ministério da Justiça, na gestão do Flávio Dino. Ele defende
que, ao abrigar-se, o ex-presidente dá motivos para uma prisão preventiva. A gente tem aí o texto, a publicação do Augusto de Arruda Botelho. Olha aí, Alessio, o que diz o jurista Augusto de Arruda Botelho sobre a ida de Bolsonaro. O jornal New York Times tratou, inclusive, como um exílio. Ele estava ali buscando... Sim, porque estava ameaçado diante de uma possível prisão, com um passaporte retido, vendo os aliados serem alvos de mandados de busca e apreensão e também de prisão, e aí teria ido para, isso na interpretação do jornal, para um exílio na embaixada, porque lá não poderia ser preso. Na embaixada, como a Cíntia trouxe, configura território da Hungria. Ele não poderia ser preso, estaria então exilado. E aí, por dentro desse contexto, o jurista fala. Põe na tela, vai, Alessio. A ação de Bolsonaro de se esconder na embaixada é um clássico motivo para decretação de prisão preventiva. É uma daquelas situações usadas como exemplo em livros e nas salas de aula. Alessia, a gente tem o artigo do Código Penal sobre a prisão preventiva, que eu acho que é bem elucidativo também. Eu mandei para a Aline também, para a gente mostrar para vocês o que configura o artigo 312, a prisão preventiva. Eu já me adiantei aqui, já estou. Vai lá, vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existente de crime e indícios suficientes da autoria. Então, os que defendem que estar na embaixada, tendo o passaporte retido, porque o que significa você reter o passaporte de alguém? Não é dívida, como é o caso da cantora Joelma, dívida trabalhista, está com o passaporte apreendido. Não é o caso da Joelma. No caso do Bolsonaro, é por risco de fuga. Para não então, fugir. Quando você está com o passaporte retido por risco de fuga, você não vai para a embaixada. Lá não é hostel, lá não é Airbnb, não é aplicativo, lá não é isso, não é ponto turístico. Então, assim, o que você foi fazer lá? É isso, olha, Passar o carnaval? Tem carnaval na Hungria? Não, tem Gente, não bate. Os húngaros não gostam de folia de carnaval. Não faz o menor sentido. E aí, Osmando, me remete... Vender perfume, sei lá, talvez. Pode ser. Tem uma questão aí também política, porque remete à fala de Lula a semana passada. Você lembra que o presidente chamou o ex-presidente Bolsonaro de covardão, né? Você lembra dentro daquele contexto. E o Lula nunca, apesar de ter sido até provocado, instruído a uma fuga durante as suas ações penais, ele nunca usou deste caminho, disse que ia enfrentar os processos porque sabia que estava com a verdade. Então, dentro do contexto político, deu margem a essa fala do presidente Lula ainda na semana passada e uma comparação com a conduta do presidente Lula diante de processos de ações na justiça. Exatamente. Com o passaporte apreendido e indo para a Embaixada da Hungria, ele demonstra mais uma vez que realmente não é muito corajoso. Então, o presidente Lula parece que está acertando aí, vou chamá-lo de covardão. Mas eu gostaria de trazer duas opiniões importantíssimas de duas figuras emblemáticas do mundo jurídico brasileiro. Um é do Cacai, que é um penalista famosíssimo, respeitadíssimo, e que colocou a seguinte postagem hoje nas suas redes sociais. Claro que ir passear numa embaixada não pode ser motivo de prisão, mas as circunstâncias indicam que era uma preparação para uma fuga. Fácil de averiguar. Eu entendo que fugir é um direito do cidadão que pensa estar sendo submetido a uma prisão injusta. O ministro Pertence tem um lindo voto nesta linha. Mas a jurisprudência mudou e hoje é motivo de prisão preventiva. Espero que o ministro Alexandre siga a jurisprudência garantida por Pertence.
O outro é o Pedro Serrano, que é talvez um dos mais reconhecidos constitucionalistas brasileiros, de um saber jurídico extraordinário, professor de várias universidades. Ele disse o seguinte: incrível, quem me acompanha nas redes sabe da minha visão crítica do excesso de prisões preventivas no Brasil, inclusive de minha crítica à ideia de prender preventivamente Bolsonaro, o que pareceu uma hipótese abusiva e inconstitucional. Agora, aparece a surpreendente notícia de que ele teria estado recentemente por 2 dias na Embaixada da Hungria, depois das cautelares decretadas pelo STF. Tentativa de fuga é hipótese clássica de preventiva. Vamos aguardar as apurações e a defesa de Bolsonaro, mas sem dúvida, caso seja verdadeiro o fato, aumentam muito as chances dele ser preso. Então, o mundo jurídico se manifestando,